A história começa com Tails trabalhando na sua mais nova invenção. Sonic e Amy estão no laboratório do Tails para ajudar ele na sua invenção, mas a Amy começa a dar em cima do Sonic, ela quer paquerar o Sonic como sempre. O Sonic ficou um pouco nervoso e apertou uns botões sem querer. Nisso alguma coisa começa a dar errado na máquina, o Tails se desespera e no fim a máquina explode, deixando tudo um verdadeiro caos. E Sonic e a Amy desmaiam por causa disso. E daí quando eles acordam, quando eles estão voltando à sua saúde, percebem que trocaram de corpo. O Sonic fica muito bravo por causa disso. Depois, quando tudo se acalma, Tails explica que a causa provável disso é que o controle do caos artificial, no qual ele estava trabalhando, trocou os corpos de ambos e mandou embora a Esmeralda do Caos, sem falar que explodiu a máquina também. Ao se explicar, Tails fala que ele vai começar a trabalhar na máquina o quanto antes para consertá-la, e também vai pedir ajuda para o Knuckles para procurar a Esmeralda para finalizar o processo. Porém, a explosão também danificou o quarto de hóspedes dele, então o Sonic não vai ter outra opção a não ser ficar na casa da Amy. Sonic fica um pouco apreensivo com a situação, e Amy fica um pouco acanhada. Porém, Tails fala que enquanto ele vai consertar a máquina, é bom que os dois se ajudem a se acostumar com os novos corpos, e dá um empurrãozinho para que eles vão logo nessa nova aventura. Antes de ir para a casa deles, o Sonic estabelece algumas regras com a Amy. Primeiro ele fala que não é para Amy ficar pedindo a ele em casamento toda hora, nem para pedir para ir para um encontro. E também que ele fala que apesar de estar no corpo da Amy, ele não vai se vestir como uma menina, principalmente usar vestido. A Amy concorda, fala que seria estranho namorar o Sonic no corpo dela. E também fala que pro Sonic não correr pelada aí com o corpo dela, que seria estranho. Então os dois entram num acordo e tudo fica bem. E ao selarem o acordo, eles vão correndo na casa da Amy porque o Sonic precisa se aliviar. É uma cena bem engraçada. Depois disso, as coisas entram em uma rotina bem legal. O Sonic é ajudado pela Amy para escolher bem as roupas, e esse tipo de coisa. E o Sonic, em retorno, ajuda a Amy a se acostumar com a velocidade insana do corpo dele. Então, entra numa rotina bem gostosa, bem legal, eu acho isso bem bonitinho, eu espero que vocês estejam curtindo até aqui. E conforme vai passando o tempo, eles vão admirando um ao outro, mesmo estando com os corpos trocados, eles acabam aí gostando, se admirando um ao outro aí, o que o Sonic faz até uma fala engraçada, falando assim, ó, eu não sou gay, mas parece que o corpo da Amy é codificado para olhar para mim, Isso chega a ser bem engraçado. E embora o Tails tenha trabalhado na máquina conforme ele prometeu, algo deu errado e alguns dias se passaram semanas que se tornaram meses. E por isso o Sonic pôde experimentar mais sobre o corpo da Amy, como também aquele certo período inconveniente. E também, mas não foi só coisa ruim que aconteceu não. Como a Cream também, ela ganhou um convite para um jantar romântico. E o Sonic acabou aceitando, a Queen convenceu ele a participar do encontro e até aceitou se vestir de uma maneira mais feminina e tal, para poder ficar mais bonitinho no encontro. E apesar do Sonic falar lá no começo que ele não ia usar um vestido de jeito nenhum, ele acaba usando para ir no encontro. Só que como ele não manja muito aí de usar roupa feminina, ele acaba tropeçando e rola um beijinho, E ele mesmo fala, apesar que muitas pessoas podem dizer o contrário, foi totalmente acidental, tá? E se alguém falar o contrário, ele tá mentindo, Bom, a gente vê mesmo que ele tropeçou aí, Deu uma bitoca na Amy aí, sem querer. Mas beleza, Bom, e depois de 3 meses, o Tails finalmente informa a eles que ele conseguiu chegar em um ponto aí e que se tiver sorte a máquina vai ficar consertada o mais rápido possível. Porém, os hormônios de ambos os ouriços estavam começando a afetar eles e eles sentiram a vontade de gritar ou algo do tipo. E se algo não fosse feito rápido, eles poderiam fazer alguma coisa do qual poderiam se arrepender.
Então eles tinham que se acalmar o quanto antes. Foi por isso que pediram a ajuda do Knuckles para ganhar algumas frutinhas que, de acordo com as lendas, acalmam as pessoas. Então o Knuckles foi lá, trouxe as frutinhas lá da Ilha dos Anjos para acalmar os ouriços que já estavam nervosos com essa troca de corpo aí e não estava dando mais, né? E de fato as frutas têm o seu efeito prometido, deixam eles mais tranquilos, mais calmos, também um pouco mais quentes também. Não sei se é por causa do efeito da fruta ou se é por causa do calor do verão. O Sonic acaba ficando muito quente e tira a camiseta para relaxar um pouco. Porém, quando o Sonic vai embora, ele acaba mais uma vez tropeçando. E ao tropeçar, isso leva ele a cair em cima da Amy mais uma vez e um beijo, dessa vez não acidental, acaba acontecendo. Meus amigos, o amor está no ar. Aí vocês devem se perguntar, o que eles foram fazer depois desse beijo? E eu te respondo, o Sonic ele foi em uma grande aventura comigo nas ruas de Curitiba e várias cidades aqui da região. Você pode acompanhar todas essas aventuras clicando na playlist que tem aí na descrição, onde eu e o Sonic vamos explorar as ruas e encarar o mundo real. É muito legal, é muito divertido e eu quero que você assista. Já a Amy, ela foi jogar o meu novo game, Big Fishing Quest. Isso mesmo, um jogo que você joga aqui mesmo no YouTube. Então, vocês podem ver que eles foram fazer altas aventuras muito legais e você pode fazer as mesmas aventuras, só clicar nos links que estão aí abaixo, né? Mas a história não para por aí, né? Depois de fazer tantas aventuras legais, depois de muitas aventuras, Tails finalmente consegue consertar o aparelho, né? Já estavam aliviados, né? E vão lá para destrocar os corpos. E, apesar de tudo, de ter voltado ao normal, eles estão felizes que finalmente estão com o seu corpo e sua mente no mesmo lugar. Só que essa aventura esquisita aproximou os dois pombinhos, né? E a Amy pede pro Sonic ir lá na casa dela que ela vai estar esperando. E o Sonic fala, beleza, depois eu te vejo. O Tails fica meio confuso, porque geralmente o Sonic foge da Amy, né? E ele pergunta, ei, o que aconteceu aí? A Amy fala, finalmente sonhos se tornam realidade. E o Sonic está lá na casa da Amy, com uma roda na mão, e vai em um encontro romântico com a Amy. E os dois se entregam ao amor. Bom, e é isso aí, né? E alguns dizem que eles acabam se casando depois disso. Se é verdade ou não, eu não sei. Só sei que foi uma aventura bem legal, gostei de narrar aí com vocês e espero que tenham curtido. Até a próxima e tchau, tchau!